E aí, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Fábio Lacerda e esse aqui é o podcast da Rede Super de Televisão, o nosso Pode Crer, onde o principal convidado está do outro lado da tela, que é você. Você é muito bem-vindo, você que nos assiste pela Rede Super, você que nos assiste pelo YouTube. Eu quero que você interaja com a gente. Nós temos aqui o nosso Instagram que está na tela, @Rede Super de Televisão, né? @Rede Super. Você pode mandar mensagem aqui pra gente, mandar sugestão de pauta, talvez tenha um assunto que você queira ver, ouvir aqui no programa, você pode mandar. Você que está no YouTube, deixa uma mensagem aí pra gente também, que vou ter o maior prazer em ler a sua mensagem. Que Deus te abençoe. Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito interessante, mas muito importante também nos dias atuais que nós estamos vivendo pós-pandemia ainda. Estamos com o Dr. Dalton Ricaldoni, que é psicólogo, pastor também, e vamos falar especificamente de medo nesse dia, doutor. As pessoas têm muito medo, doutor? Existem pessoas que têm mais dificuldade, né, com o medo, né? A maioria das pessoas acabam levando melhor, mas quando a pessoa ela entra numa questão psicológica de achar que as coisas podem acontecer na vida dela, tem muitas pessoas que são muito inseguras. Então, quanto mais insegura é uma pessoa, mais medo ela tem, né? Sim. Né? Agora me diga uma coisa, doutor, o senhor tem medo? Não, eu tenho medo que não tem como não ter medo. Sim. Porque o medo é uma forma de você se cuidar. Sim. Né? Se você não cuidar fazendo alguma coisa, né? Você está dirigindo, você tem que prestar atenção, você tem que fazer as coisas. Então não tem como não ter zero de medo. Até porque o medo é um sistema que te ajuda a você sair fora daquilo ou deixar de envolver em determinadas coisas que não são positivas. Então, todo ser humano tem medo. Agora, quando a pessoa chega num extremo desse medo, aí ele vira patológico. Sim, porque um medo no estágio inicial ele pode ser uma proteção, claro. Né, ele é uma proteção. Né? É uma proteção, né? Tô com medo, essa BR ficou ruim, me deu medo, vou diminuir a velocidade desse carro aqui e começar a tomar mais cuidado, como é o exemplo que o senhor deu, né? Mas o ser humano, ele já nasce com algum medo natural? O bebezinho, ele já tem algum medo? Não, a princípio ele não tem essa noção, né? Sim. Por isso que, por exemplo, muitas vezes a criança está engatinhando, ela pode engatinhar para um lugar e cair, porque ela não tem a noção que ela faz isso. É o adulto que vai cercá-la para que aos poucos ela comece a crescer. Aí ela começa a aprender a lidar com isso, senão ela pode machucar muito. Ela não tem essa noção do que vai acontecer. Ela vai daqui até ali e cai lá embaixo. Porque algumas pessoas falam assim, né? O ser humano nasce com dois medos. O medo da morte e o medo de altura. E todos os outros medos depois são acrescentados. Isso aí é certo, essa fala? Não, o ser humano tem duas necessidades fundamentais, né? O ser humano tem a necessidade de afeto. O ser humano precisa de afeto, precisa de educação, precisa de todo esse trabalho. Então, a criança ela não tem noção. Por isso que você tem que tomar cuidado com uma janela, com alguma coisa que ela sobe numa cadeira. Ela não tem o medo, porque ela também não tem ainda a consciência do que pode acontecer. A gente tem medo exatamente porque você sabe que aquilo pode acontecer. Você toma uma atitude diferenciada. Então, a criança precisa de amor e de disciplina desde pequeno, para que ela vá crescendo de uma forma mais adequada. Então, ela tem que ter alguém que ajude ela nesse caminho. Sim. Aí ela vai aprender que ela não pode fazer aquilo, né? Porque é aquela velha história de uma criança enfiar o dedo numa tomada, né? Que ficou ali desencapada, que ela vai tomar um choque. Ela quando ela meteu o dedo ali, ela não tinha a consciência de que ela tomaria um choque. Ela aprendeu depois e aí ela vai passar a ter medo. Sim. Aí que ela sentiu a primeira vez, ela vai passar a ter medo e vai começar a se defender, que é uma atitude natural do ser humano desde pequeno, né? Perfeito, doutor. Agora, o senhor como psicólogo, dentro da psicologia, qual que é o momento que o senhor consegue diagnosticar que o medo daquela pessoa é patológico? E quando eu estou dizendo medo pode ser algo específico. Tem pessoas, por exemplo,
que tem medo de um ladrão invadir a casa, então ele levanta 5 vezes e fecha a porta já está fechada, mas ele vai lá, dá uma conferida, né? Um cachorro late na rua, ela já perde o sono. Outras pessoas, que é um medo muito comum, têm medo de avião, muito medo, voam obrigadas ou então voam-se à base de remédio, chegam dopadas no final do voo de tanto remédio que tomou, para acalmar, para dormir, para tudo. E tem pessoas que têm medo, que eu converso, que ela não sabe nem de quê. Mas ela fala assim, não, tem hora me dá um medo, me dá uma coisa estranha. Qual que é o momento que você fala, que o senhor, como psicólogo, fala assim, ó, isso aqui agora é uma patologia? Aquilo que você chamou de um medo, sem ela saber o que é, na verdade é ansiedade, né? A pessoa está ansiosa, mas o medo é a insegurança. As pessoas, na verdade, você vê, uma pessoa assim tem um histórico de vida, e aí, por exemplo, como psicólogo, o que é que eu vou fazer? Se a pessoa for meu cliente ou minha cliente, a primeira coisa que eu vou querer entender é de como que ela cresceu, né? Porque muitas vezes o histórico, por exemplo, toda pessoa que é insegura, que é ansiosa, de forma geral, na grande maioria das vezes, se você for ver o histórico dela, esse histórico vem desde criança. É claro que quando você é pequeno e tem um pai e uma mãe que cuida, você tem uma certa segurança. Mas à medida que o tempo cresce, as pessoas começam a imaginar. O problema do medo, muitas vezes, é exatamente você imaginar. Eu trabalho com as pessoas da seguinte forma. As pessoas têm medo de que alguma coisa aconteça. Para eu ajudá-las, eu faço o seguinte, eu chamo isso de uma preparação psicológica. Antes de você fazer uma coisa, você tem que preparar psicologicamente para isso. E aquilo pode ser bom, ela não tem que ser ruim. Então as pessoas começam a imaginar que aquilo pode acontecer, alguma coisa ruim. Mas não existe uma lógica que aquilo vai acontecer. Na verdade, a insegurança. Sim. Quanto mais insegura uma pessoa, mais ela sofre, como o exemplo de olhar a porta várias vezes que você colocou. Mas, normalmente, o ser humano tem a possibilidade de fazer isso. Então, a ansiedade é isso. A ansiedade é a insegurança. Quanto mais ansioso, mais inseguro. Ou quanto mais inseguro, mais ansioso. E isso dá para trabalhar. O mais interessante de tudo é que, é claro que ele tem uma história de vida. Pode ser que ele tenha perdido um ente querido, pode ser que ele tenha tido alguma situação difícil. E é interessante que, muitas vezes, o ser humano não te conta, né? Quando você conhece uma pessoa, mas convive com ela de uma forma mais superficial, você não entra na história dela. Então, você não tem essa possibilidade. Uma das coisas que eu mais gosto, por isso que eu gosto de ser psicólogo, é por isso. Porque eu posso ajudar uma pessoa, eu vou dizer assim, simbolicamente, a sair de um buraco que ela não daria conta de fazer. É como se a pessoa tivesse caído num buraco e eu fosse dar a mão para ela para puxá-la para cima. Tem gente que é mais negativa, que ela te puxa para baixo. Sim. Ela não sabe ganhar o bom, né? Então você vai tentar puxá-la para cima e ela não dá conta. Então, muitas vezes, o ser humano precisa dessa... O ser humano é muito complexo, mas muitas pessoas cresceram de uma forma muito negativa. E aquilo fica como um processo autônomo, contínuo, dentro da pessoa. Sim. Mas tem jeito de mudar, né? Psicologicamente, se está dentro do psicológico, tem jeito de mudar. Jeito de mudar. Né? Ora, doutor, a gente como cristão, a gente observa assim, que tem muitas pessoas hoje que são crentes, são cristãos, e elas casam e elas têm medo de ter filho. A mulher morre de medo de ficar grávida, de ter um filho, porque como que ela vai criar um filho nos dias de hoje? Com excesso de informações e de tantas coisas ruins que acontecem pelo mundo, a maldade humana e tudo mais. Tem tratamento para isso também? Tem tratamento, mas muitas vezes também a pessoa tem que estar interessada. É claro que colocar uma pessoa nesse mundo hoje em dia, você tem que saber como é que ele anda, mas eu acho assim, não tem como, né? Se você imaginar o mundo inteiro, desde o início, sempre teve situações iguais a essa, né? Não é agora, né? Não é agora, elas são iguais. Mas, de repente, eu acho que é mais o medo dela lidar com aquela criança naquele lugar, naquela situação, né? Porque, é claro, se for uma coisa
Como é que você vai? Se for assim, né? Se ninguém quisesse tomar conta de filho, e se a gente voltar os anos atrás, nós não estávamos aqui. Nem você, nem eu já tinha. Exatamente, com certeza. Ô, doutor, existe uma faixa etária que tem mais medo? O senhor, dentro da sua profissão, da sua experiência, existe uma faixa etária, assim, é o adolescente, é o adulto? O adolescente tem muito medo também das coisas ou não? Ele é mais explosivo, ele é mais inconsequente? Normalmente o adolescente, apesar de que, por exemplo, o adolescente ele pode ser mais maduro ou mais imaturo, dependendo da educação que ele recebeu. Hoje nós vivemos numa época em que os pais vivem em função dos filhos no sentido mais negativo desse termo e deixam esses filhos mais imaturos. Então, quando ele cresce, eu preocupo muito quando eu lido com os pais, por exemplo, eu falo o seguinte: esse menino vai crescer, ele vai virar um adulto, né? Aí tem aquelas histórias que acontecem na televisão, de depois os pais ficam velhos, o filho, os pais têm 80, 90 anos, e o filho já tem uns 60, 70 anos, é um filho imaturo, é aqueles exemplos que o cara começa a querer, muitas vezes até bater nos pais, porque ele não cresceu e ele vai querer achar que a vida tem que continuar daquele jeito. A coisa mais importante que existe, são as duas coisas mais importantes que existem para mim, é a salvação de Jesus Cristo e a educação do ser humano. E hoje nós vivemos numa época que se deixa a criança fazer muita coisa, ela não tem a noção da vida, ela não sabe, ela acha que ela sabe, mas ela vai ter problema lá na frente se ela não souber, se ela não for educada. Então, educar um ser humano é a tarefa mais importante que tem. Aí, voltando naquele exemplo, eu até acho que a pessoa pode não ter um filho se ela não entrar nesse negócio de corpo e alma. Se ela entrar só de corpo, mas entrar de alma, na hora que ela tiver que lidar com as coisas, ela vai achar que ela perdeu muita coisa. Sim. E para ter um filho, você vai ter que perder, você vai ter que gastar um bom tempo, uns 20 anos para educar um ser humano até ele se tornar um ser humano adulto. Só que o mundo dá muitas voltas. Se você não tem filho, no futuro você também não tem quem cuida de você, você vai parar em algum outro lugar. Exatamente. O senhor me fez lembrar aqui o Max Geringer, que é um escritor, um colunista, acho que é um repórter também, um cara muito sábio, e ele responde muitas perguntas, principalmente relacionadas ao mundo corporativo. E eu me lembro que ele recebeu uma pergunta que era de uma mulher do mercado de trabalho, dizendo assim: olha, Marcos Guerin, eu tô querendo, eu e meu marido, a gente está querendo que eu fique grávida e para a gente ter um filho, só que agora pintou uma possibilidade aqui de uma promoção na empresa. O senhor acha que vale a pena eu ter esse filho agora e tentar essa promoção, ou eu espero deixo essa gravidez para mais tarde e faço esse curso para passar por essa promoção do emprego agora? O senhor acha que eu estou preparada para quê? Aí ele respondeu assim: eu acho que você não está preparada para ser mãe. É exatamente isso. Que era tipo assim, uma pessoa que quer ser mãe não tem negociação com ela, né, sobre o que ela vai fazer agora, se ela vai ter uma promoção ou não. Ela vai ser mãe. Ela mesma, e ela vai ter que abrir mão, e ela vai ter que cuidar e tudo mais. E é interessante que quando ela mesma está dizendo que ela quer continuar, porque ela poderia, né? Ela não tá questionando se ela vai. Ela jogou para ele mostrar para ela que ela é uma escolha. Exatamente. E é um negócio. A vida é uma escolha. Eu falo que uma das coisas que me preocupa muito é o que eu chamo de maturidade psicológica, porque as pessoas crescem fisicamente à medida que elas são bem tratadas, e elas crescem fisicamente, mas muitas vezes elas não amadurecem. Os anos de vida por si só não garantem a maturidade. Sim. Por isso que existem muitas pessoas que muitos são imaturos. Eu falo que o processo de educar um filho vai do início até por volta de 23 a 25 anos. Se ele amadureceu, ele assume a responsabilidade. Se ele não assume a responsabilidade, ele não amadureceu. E aí ele não vai muito longe nesse sentido. Ele vai ser aquele filho que muitas vezes dão coisa demais para ele e ele não cresceu.
E era o contrário de quando, não sei você, mas quando eu era menino, não tinha esse negócio, não. A mãe mandava e o negócio andava, quer dizer, não tinha. Exatamente. Não era você que não era o menino que falava com a mãe o que ele tinha que fazer, era a mãe que falava com o menino o que tinha que fazer. E acabou. Exatamente. Não, o senhor fez, doutor, eu me lembrar aqui do meu pai, meu finado pai, que já partiu para o Senhor há 11 anos. Meu pai era daquele sistema assim, que falava com os olhos, entendeu? Então meu pai era um homem muito rústico, meu pai era um cara que, pela profissão dele, não era militar, mas outra profissão dele, ele andava armado a vida toda, tudo legalmente e tudo mais. Então era um homem assim que a rua toda tinha medo do meu pai. Só que lá em casa, dentro de casa, a gente não tinha. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, só que ele era assim, o olhar dele já falava muita coisa. Então, só que meu pai tinha um costume de falar com a gente assim, falou assim, olha, eu não estou criando filho para ser vagabundo. E aqui em casa não tem essa história assim, não. Porque quando eu fizer 18 anos eu vou morar em outro lugar. Enquanto eu viver, vocês vão me respeitar no que eu falar. Meu pai mandava essa direto, ele falava essas coisas com a gente assim. Mas era uma pessoa maravilhosa assim na criação, nos conselhos. Era aquela pessoa assim que quando a gente fazia algo que, igual meu irmão uma vez bateu o carro do meu pai, um Fusquinha que ele tinha um maior capricho. E a gente esperou, falou assim, rapaz, vai ter sangue dentro dessa casa hoje derramado, com certeza. E bateu assim, por uma bobeira, foi dar ré no carro na rua lá sem precisar. E a gente ficou esperando meu pai chegar e assim, foi um clima de luto já dentro de casa. Daí quando meu pai chegou, meu pai teve uma reação assim, pai, meu irmão já chorando, eu fui dar uma ré no carro, bati o carro. Meu pai falou, não, mas você está chorando por quê? Não tem problema isso não, mãe. Isso acontece, esse carro a gente arruma, isso não é problema não. E a gente ficou surpreso, gente, cadê a surra, cadê as pauladas, cadê os xingos? Né? Então meu pai tinha sempre essa maneira de educar a gente dessa forma assim, de nos surpreender, da gente achar que ele ia agir de um jeito e ele agia de outra forma. Às vezes ao contrário também, pai, nós estamos querendo ir em tal lugar. Não vai não, não ninguém. Vai ninguém nessa festa aí não, é longe, é perigoso, os outros bebem, tem que voltar de carro com os outros, não vai não, vai ficar todo mundo dentro de casa. A minha mãe não queria amor, né? Ela queria respeito. Se você respeita, você ama. Se você respeita, você ama. Se você não ama, você não respeita. Então a função foi isso, eu quero respeito, eu não quero amor. Quer dizer, você fala o que tem que ser feito e pronto. E era aí, tipo isso aí, meu pai era tipo isso aí. E por isso que eu falo que cresce, por isso que eu falo, eu preocupo com isso, é o seguinte, essa geração mais nova vai ter muito problema psicológico porque vai ter insegurança, vai ter dificuldade, não vai dar conta muitas vezes de colocar, quando ele passar por uma dificuldade maior que ele não foi formado, porque a educação que a gente tem era exatamente para você virar homem no sentido de assumir a responsabilidade da vida. Por isso que eu falo que a pessoa que ela chega nos 23, 25 anos, se ela não amadureceu, é claro que ela pode fazer uma terapia e melhorar, mas eu digo assim, de forma geral, quanto mais imatura é uma pessoa, mais ela vai sofrer lá na frente, porque o mundo não vai girar em torno do umbigo dela. Exatamente. Olha só, doutor, eu quero te fazer duas perguntas. Que a primeira é o seguinte, dentro da sua vasta experiência nesse campo da psicologia, eu queria perguntar se os medos mudam. Por exemplo, o medo da criança, do adolescente há 30 anos atrás é diferente do medo de hoje. E também a outra pergunta é qual que é a diferença do medo, um medo mesmo, por uma fobia de algo? Eu queria que o senhor respondesse. Ela vai, nesse caso, como você colocou nessa questão desses tempos, sim, ela vai mudar, até porque a situação vai mudar, né? Porque, normalmente, os pais antes, eles controlavam muito mais, né? Eles já colocavam, obviamente, sempre foi assim, menino sempre foi assim, sempre teve que fazer isso. Mas a ironia da situação é que se você não educar a criança, ela mais para frente ela vai ter dificuldade, ela vai ficar insegura. Porque, na verdade, a educação, ao mesmo tempo que ela te limita, ela te fortalece nesse processo, para que você cresça. Então, sim, é claro que vai ser diferente. Agora, a gente vai ter dificuldade, vai ter que a luta, a vida continua, então você tem que caminhar.
Mas quando a pessoa, igual você falou, a pessoa casa, ela sai de casa, aí ela já não é a casa do pai ou da mãe que tem tudo que ela tem que fazer, aí você imagina o seguinte, muitas pessoas casam, se elas forem imaturas, você já imaginou um casal que é imaturo, que saiu de casa, montou uma casa e depois ter uma casa não é um negócio tão simples, né? Tem água, luz, telefone, tem uma porção de coisa que você tem que resolver. Aí é que entra o detalhe da maturidade, é por isso, porque aí a pessoa tem que ela assumir. Por isso que eu falo que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes no sentido psicológico é a maturidade psicológica. Maturidade é você assumir responsabilidade. Então, se você é imaturo, você acha que o mundo tem que girar em torno do seu umbigo. Você vê que tem a pessoa mais imatura é aquela que fala assim, eu tenho o direito de escolher. Até aí tá bom. O ditado é, você tem o direito de escolher, só que a pessoa imatura fica só com essa parte. A segunda parte é a obrigação, é assumir as consequências do que você faz. Isso. Então a pessoa imatura, ela quer ela quer o direito, mas ela não assume a responsabilidade. Então ela vai ter problema lá na frente. E hoje nós conseguimos ver pelas mídias, principalmente pela internet, que tem uma geração que só quer direito. Isso. Ela quer direito de tudo. Ela quer direito de entrar no banheiro que ela não pode, ela quer ter o direito de falar diferente, ela quer ter o direito de receber algo que não é dela, ela quer ter o direito das pessoas não terem direito, ela quer ter o direito de não ouvir determinadas coisas, ela quer ter um monte de direito. Mas engraçado que a gente não ouve essas pessoas falar absolutamente nada dos deveres dela. Por isso que ela só lembra que ela tem direito, mas ela esquece que ela tem dever. Você tem direito e tem dever. Você tem que fazer uma escolha. E também parece que só elas têm direito, ninguém mais tem direito. Né? É o cúmulo da pessoa imatura, porque ela vive a partir do umbigo dela. Quer dizer, o mundo gira em torno do umbigo. Exatamente. Eu não sei que criação foi essa, sabe? Que foi uma geração. Eu até acredito assim que nem foi em casa não, sabe? Não foi dentro de casa, não. Esse pessoal saiu para algum lugar aí, foi uma faculdade, foi um tipo de colégio, foi alguma coisa que aplicaram, porque tem em Belo Horizonte, tem em São Paulo, tem no Rio, tem em vários lugares, tem esse tipo de gente que só quer direito, não quer dever nenhum. Quem contribuiu para isso deu muita liberdade e diz que você tem direito de fazer tudo que você quer, então você pode fazer o que você quer. Você pega uma pessoa e dá ela uma liberdade para ela fazer uma coisa que ela não sabe, ela vai ficar chateada depois pelo outro lado. Isso é, ao contrário de educar um ser humano, é deseducar um ser humano. Porque, na verdade, o que a gente vê hoje é um processo de involução. Eu falo que o ser humano não está evoluindo psicologicamente, está evoluindo. Ele está ficando cada vez mais. E isso é ruim, porque o tempo passa. Eu já tenho 62 anos de idade, então já vi muita coisa nesse mundo. Sim. Então eu falo assim, você vê que a pessoa ela é mais nova, ela não entende que você vai ter um futuro ali na frente. Sim. É como se você vivesse hoje do mesmo jeito que você vai viver depois. Não, a vida anda e a vida fica diferente nesse sentido. E é isso que as pessoas precisam. Então, por isso que eu falo que educar o ser humano é a coisa mais importante que tem, porque ele vai aprender a andar no caminho adequado e saber lidar com o limite. Porque senão a pessoa fica adulta, com 50, 60, 70 anos de idade, é um menino. Não é o tempo que determina isso. É igual diz um amigo meu, você espera que a pessoa amadurece, ela vai e apodrece. Não, e aí é que está os pais darem uma liberdade maior. Eles precisam, os filhos não gostam, mas eles precisam. É claro que existe uma cultura do lado de fora de casa que hoje em dia já vem trabalhando, desde os hippies. Eu falo que eu vejo isso entre ali 1960, a mudança de 1960 para cá. Eu falo que, por exemplo, até os hippies, aí quando começou aquela questão dos hippies, que era proibido proibir, que já vem ali dos anos 60, mudando aquele esquema no final dos anos 50, e entrando nesses anos 60, ali começa essa debandada progressiva, reduzindo até o que é hoje. Então, era aquelas pessoas que
daquelas filmes daqueles caras hippie, o menino está pulando em cima do pescoço dele, está deixando. Eles já faziam isso. Dava liberdade para o menino. Sim. Então, depois, você vai só... É porque a pessoa que falou que é proibido proibir se esqueceu que ela já estava proibindo. Né? Doutora, a outra pergunta que eu lhe fiz foi assim, qual que é a diferença do medo e de fobia? Se é a mesma coisa, se é um outro nome para medo? Por que eu te digo isso? Que eu tenho amigos assim... super corajoso. Eu tenho um amigo mesmo que ele é até um cara que mexe com armas, tem um arsenal de armas em casa, tudo. Um cara muito valente, assim, vamos dizer. Mas, rapaz, se você quiser ganhar uma guerra com ele, você arruma um sapo. Ele tem pavor, terror de sapo. Ele não mata nenhum animais, o acervo dele é de colecionador. Mas ele fala assim, rapaz, se eu tiver com uma arma carregada e aparecer um sapo, eu não consigo atirar nele. Eu corro de medo dele, eu vou subir mesa. Ele tem pânico, inclusive de ver foto, né? E eu já perguntei para ele várias coisas assim, falei, cara, mas quando você era pequeno, alguém fez uma brincadeira, colocou um sapo dentro da sua camisa na escola, você pisou num sapo, alguma coisa, você assistiu um filme, te falaram que sapo é perigoso... Porque o sapo, ele é inofensivo, um bichinho inofensivo, tem mais medo de você do que você dele. Inclusive, as pessoas têm mania de jogar sal em sapo, gente, não faça isso, judiação com o bichinho. Eu não tenho medo nenhum, que eu ver um sapo, a gente tem fazenda, o sapo grandão aparece lá, eu pego ele, ponho ele lá fora. O que é isso? Na verdade, a fobia é exatamente isso, é esse medo incontrolável que as pessoas têm, mas obviamente tem um histórico, né? É interessante em psicologia que normalmente as pessoas até, você vai vendo que elas têm, se você voltar lá atrás, tem que ter alguma coisa atrás disso. Sim. Ou ele deletou isso no inconsciente. Sim. E andou para frente. Agora, isso tem um significado. Só que ele transferiu aquele significado para o sapo, de forma geral. Sim. Né? E para ele dar conta de lidar com aquilo. Mas você vê que, para procurar, tem que procurar nessa história inteira para ver aonde que isso vem, de onde que isso começou. Aonde é essa raiz? Aonde é essa raiz. Na verdade, e hoje eu vejo muitas vezes as pessoas falando, por exemplo, que... você, em vez de ir atrás, você muda daqui para frente. Eu falo com você, não tem jeito. Se você não resolver, para você resolver, por exemplo, a sua vida, você tem que voltar lá atrás e reeditar essa vida. E elaborar essas questões. Porque senão sobe. Igual, por exemplo, tem gente que tem dificuldade de fumar, de sair, de parar de fumar. Claro que essas coisas têm um sentido psicológico dentro disso. E esse medo dele, na verdade, o que ele imagina, onde ele colocou essa situação, por isso que aquilo ficou separado ali. Mas, com certeza, tem uma história agarrada ali, lá atrás, que o ser humano tem, eu falo que ele não sei, não quero saber, e tem raiva de quem sabe. Sim. Então, ele deleta da consciência aquilo ali. Só que ele não resolve por dentro. Ele não resolve por dentro. O tempo, por si só, não cura. Porque se o tempo curasse, não precisava ter psicólogo. O psicólogo já tinha quebrado há muito tempo, porque não tem condição. Exatamente. E hoje em dia, tem até psicólogo demais, porque as pessoas estão muito inseguras e tem psicólogo até lá chega exatamente por causa disso. Porque as pessoas ficaram mais inseguras, mais imaturas, mas cobrando delas mesmas. Você imagina essa geração nova, a cobrança que esse pessoal tem de... Eu vejo muitas vezes de produzir, de ter que fazer as coisas, eu fico pensando assim, daqui a pouco tem gente adoecendo, por quê? Ele vai se cobrar demais, não vai dar conta, porque o demais vai ficar fora da lógica dele, e ele depois adoece. Tendo muito, conseguindo muito, mas ele quer tudo. O tudo não existe. O tudo é 100%. Então, as pessoas hoje vão, ironicamente, acabar deprimindo por querer fazer demais e não dar conta. E exatamente. Aí se fica na obrigação de que alguma coisa deu errado. Deu errado porque o sistema é esse. Ele não dá certo, exatamente. Você nunca fecha ele.
Ele não tem 100% nessa vida. E o medo também, doutor, ele virou eu sei que o tema aqui nem dá para a gente entrar em questão de tratamento, a pessoa tem que procurar realmente um psicólogo, uma ajuda, um amigo, alguém assim que possa auxiliá-lo na questão do medo que está paralisando ela de alguma coisa, né? Mas a gente vê também que o medo, ele acaba sendo uma manobra de muitas pessoas e, infelizmente, né, eu gosto muito de quando eu posso falar de mim, da igreja, para a gente não falar da vida de ninguém. Então, nós estamos falando da nossa casa. A gente vê muitos pastores que manipulam pessoas pelo medo, né? Então, olha para uma pessoa, a pessoa está na igreja, fala, se você não dizimar, o Satanás vai tacar sua casa. Se você parar de vir na igreja, Deus vai te amaldiçoar. Vão lançando palavras assim, a pessoa vai ficando presa naquilo e ela vai realmente começando a ficar com muito medo e ela tem medo até de qualquer coisa, até de orar, ela começa a ter medo de orar errado e aconteceu uma maldição com ela, né? Isso acontece também, doutor? O senhor já teve relatos assim de pessoas que foram até o senhor, falaram que ficaram com medo de pastores que deram profecia, que colocaram palavras de peso, de maldição sobre ela? Por exemplo, se você sair dessa igreja aqui, sua vida vai virar um inferno. E o ser humano acredita nisso de uma forma muito... Aí é que está o detalhe. Na hora que uma pessoa supervaloriza o outro, né? Porque é uma hierarquia, ele supervaloriza o outro, ele tem que ter consciência para pesar as coisas, né? Eu falo assim, eu vejo as pessoas ouvindo determinadas coisas, eu quero entender o que eles estão ouvindo, porque muitas vezes acaba que as pessoas, elas absorvem ideias negativas, e por eu te falei que muita gente fica doente por isso. Porque ainda mais hoje na igreja, você tem que ser rico. Os ricos são os melhores, você já não pode, não era daquele tempo que os primeiros não eram tão ricos assim e a vida era diferente. Hoje tem uma demanda muito grande do exterior. Eu já falo isso desde 2012. Eu falo que o ser humano está evoluindo e ele, na verdade, está supervalorizando o exterior em detrimento do interior. E, na verdade, o interior é que dá o sentido da vida. Se a pessoa vai viver, muitas vezes, em função do exterior, não só para ela, mas para os outros, porque o outro vai pensar de mim, ela pode ter uma qualidade de vida grande, mas sofrer porque não tem tudo. A ideia que eu sempre falo, não tem tudo e não existe tudo. Se você tem uma qualidade de vida ótima, mas ela nunca vai ser perfeita. A perfeição é a característica exclusiva de Deus. Então eu falo que o ser humano, a escala do ser humano vai do 1 a 99. Ela não tem nem o 0 nem o 100. Né? O 100, perfeito. O 100 é a perfeição. Então você não vai ter isso, você vai estar dentro de uma escala do 1 a 99. Então você pode ser feliz desde que você saiba lidar com a vida e dar valor àquilo que você tem. E entendendo que você não vai ter tudo. Esse é o problema das pessoas hoje. Elas querem fazer coisas para os outros verem e querem ter um padrão de como se as pessoas fossem ótimas. Depois que uma pessoa dessa fica estressada, tensa, ela começa a cobrar ela mesma. O que ela deixou de fazer? Na verdade, foi o que ela quis fazer demais. Eu falo que tudo que é demais está sobrando. Então, tudo que é demais está sobrando. Então, quer dizer, a coisa não tem equilíbrio, não tem equilíbrio. E isso faz as pessoas ficarem assim. E as pessoas que têm essas fobias, elas têm um histórico, você pode ter certeza, um histórico que tem que ser trabalhado, sem que ser achado e sem que colocar aquilo. Aí o sapo fica tranquilo e ele vai ficar tranquilo com o sapo, que o sapo não vai... o sapo vai chegar, ele pode até não gostar de sapo, ele não tem que querer pegar no sapo e achar que o sapo é amigo dele, mas ele não vai ter aquele medo de aquele sapo pular em cima dele numa situação que não teria condição dele fazer isso. Fica mais o medo do que a realidade. Então, o ser humano tem que trabalhar isso. E eu preocupo muito com essa situação de hoje, nesse sentido. As pessoas têm muito mais coisa do que muita gente já teve, eu, você e outras pessoas até mais velhas do que nós,
E, no entanto, as pessoas viviam bem, não pelo aspecto quantitativo, mas muito pelo aspecto qualitativo. E o qualitativo é o interior. Se você viver em função do exterior, você está fadado a chegar num lugar desse. O interior seu é que te dá o valor. Você vale por quem você é. Se eu gosto de você ou se eu não gosto de você, você continua valendo. Não é porque eu não gosto de você que você ficou ruim. Então você tem que saber o valor que você tem. E isso é a grande questão da vida. E hoje as pessoas elas supervalorizam o exterior. Tem muito e ainda está insatisfeito. É o fim do mundo para mim. Eu acho que as pessoas estão evoluindo. Eu já falo isso, elas estão evoluindo. Elas não estão evoluindo no sentido da melhoria. Por isso que tem muita coisa assim. E outra coisa, os pais passaram ali, depois dos hippies ali, eles passaram a dar mais liberdade, dar mais liberdade. E a criança, se ela não foi educada, ela fica pior do que ela vai sofrer. Ela vai sofrer, invariavelmente ela vai sofrer. Mesmo tendo tudo, que é a grande ironia da coisa. Ele tem uma condição material excelente, mas ele está sempre procurando mais uma coisa, e o dia que ele achar, ele vai ser feliz. Esquece. Não existe esse dia perfeito. Existe você saber dar valor que você tem dentro da realidade que você tem. Por isso que muita gente mais pobre vive melhor porque dá valor ao que tem. Enquanto muitas vezes tem uma condição material melhor e não sabe dar valor ao que tem. Está sempre querendo mais. Tudo bem, você queira mais, mas progressivamente dentro de uma certa lógica. Aí, por isso que muita gente... E a igreja, então? Hoje a igreja está querendo achar que Jesus Cristo é a mistura de Papai Noel com o gênio da lâmpada do Aladim, né? Você estala o dedo e ele aparece. O que é isso? Ele é o Senhor e nós somos o servo. É Ele que manda, né? Nós que mandamos em Jesus. Jesus fala, levanta, aparece aqui e me dá aí. Não funciona assim. É Ele que manda. Nós é que submetemos a Ele, gostando ou não. E hoje as pessoas acham que Deus tem que fazer o que você quer. Deus não tem que fazer o que você quer. É nós é que temos que fazer o que Deus quer. Aí você amadurece. É por isso que eu falo. As pessoas têm muito e são imaturas. E as pessoas antes tinham menos, mas viviam melhor porque tem maturidade. Sabe ganhar, sabe perder, sabe lidar com o limite, sabe lidar com a dificuldade, que faz parte do processo do ser humano. Essa é a grande questão do ser humano. Por isso que eu falo, é uma involução. O ser humano não está evoluindo, ele está evoluindo. E eu já falo isso há um tempão. O ser humano está evoluindo. Por isso que você vê esse tipo de coisa. Hoje ainda tem um aspecto por fora aí que quer fazer com que as pessoas tenham essa liberdade. Elas não são livres. Elas só não sabem que elas não são livres. Elas são escravas de um sistema que elas só vão entender eles no final. E quanto mais novo é a pessoa, eu tenho a questão do tempo, quando a pessoa fica mais madura, com a idade maior e não amadureceu, aí acontece dela ela vai ficar deprimida. O ser humano é fora de série, mas ele tem que ser educado. Olha, como diz um amigo meu, querido Bispo Tenório, lá de Boston, ele fala assim, doutor, é muita coisa, jovem. Então é muita coisa, né, para as pessoas trabalharem, para as pessoas prestarem atenção, para as pessoas se curarem, para as pessoas procurarem ajuda. Doutor, eu quero agradecer demais, a gente tinha pauta aqui para ficar mais 2 programas, espero recebê-lo aqui de novo. Eu não sei se colocaram o seu Instagram já, o senhor tem Instagram? Tem. É Dalton Ricardo. É Dalton Ricardoni, Colocar na tela, por gentileza, quem quiser entrar em contato com o doutor, apesar que eu tenho certeza que o senhor não tem horário, porque não conheço nenhum psicólogo que tem horário já disponível, né? Mas a pessoa vai marcar lá para daqui a um tempo, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão te procurar, porque eu também tenho medos que eu quero tratar,
Muitas pessoas que eu conheço têm medos que querem tratar. E a nossa conversa aqui foi maravilhosa, viu? Foi muito bom. Tenho certeza que já ajudou muitas pessoas, como me ajudou também. E a coisa mais importante é que essas questões psicológicas, nesse nível, elas podem ser resolvidas. Elas podem ser resolvidas. Você não precisa sofrer a vida inteira por um negócio desse. E, na verdade, é aquela história assim... É ajudar a pessoa a sair de um buraco que ela caiu e não dá conta de sair. Simbolicamente é isso aí. Ela está querendo sair, mas ela não dá conta de sair porque ela não tem a possibilidade de fazer isso. E o passado dela dificulta a vida dela, né? Sim. Eu faço umas colocações, por exemplo, na internet, exatamente isso, mostrando que a pessoa tem uma possibilidade de sair. Mas quem tem mais dificuldade precisa de mais terapia para tirar o passado que ficou preso lá atrás. Mas que bom que o ser humano... Por isso que eu falo que a coisa que eu mais gosto é ser psicólogo, que eu podia ser outra coisa, mas eu falo assim, é uma forma de eu tirar a pessoa de um buraco que ela não sai sozinha, porque depois que ela vier para a superfície e for caminhando por cima dela, ela vai embora. Mas se ela não sair daquele buraco ali, simbolicamente, psicológico daquele lugar, ela vai ficar parada ali, ela vai fisicamente andar, mas psicologicamente ela está parada no mesmo lugar. E ela não caminhou, fisicamente ela andou, mas psicologicamente ela não saiu do buraco. O buraco está dentro dela de novo, ela está dentro do buraco. E ela precisa sair para caminhar e ficar mais leve. E tem jeito. Você não nasceu assim, você cresceu assim e não precisa ser assim. Né? Tem aquela história do eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Né? Síndrome de Gabriela. Da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Eu falo o seguinte, você não nasceu assim. 70% do que o ser humano é adquirido depois que ele nasce. Né? O ser humano, o animal tem uma programação genética de 90% a 100%. Os cachorros, eles aprendem determinadas coisas, mas a maioria dos animais, eles têm uma programação genética de 90% a 100%. O ser humano tem, o que para mim é genético, é uns 30%. 70% é adquirido depois que você nasce. Então, você tem uma capacidade de aprender. Só que aprender não é só aprender a fazer, sobretudo, amadurecer nesse processo. O ser humano não vai amadurecer automaticamente. Se fosse assim, estava tranquilo. Os animais andam assim, eles fazem a mesma coisa, o leão tem 3 leãozinhos, e cada um tem 3 leãozinhos, e aí vai mudando e é a mesma coisa. O ser humano não. O ser humano precisa de ser trabalhado para ele crescer. Ele tem a capacidade de ir longe. E longe não é só ganhar dinheiro e ficar rico e ficar famoso, não. É ir longe dentro dele próprio, no sentido do desenvolvimento dele. Perfeito, perfeito. Que aula, Sr. Dalton. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Viu? Que Deus te abençoe. Continue te iluminando aí para que o Senhor ajude muitas e muitas pessoas. Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém. E você que nos acompanhou até agora, que ouviu aí tantas coisas sobre medo, que Deus te abençoe. E o amor, lembre-se que o amor lança fora todo medo. Viu? Que Deus te abençoe, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Até mais!